Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal é hoje São Paulo e Água Santa no Morumbi, mas também temos muita informação de Rames Rodrigues e prova de escalação e desfalques e muito mais, então vambora pro vídeo. Hoje para o jogo de amanhã no Morumbi contra o Água Santa, o São Paulo vai enfrentar o Água Santa, que foi o algoz do São Paulo no Paulistão do ano passado, né? Nas quartas, jogo único no Allianz Parque, o Água Santa eliminou o São Paulo, avançou, chegou até a final do Campeonato Paulista. E olha a outra coincidência, quem era o técnico do Água Santa naquela ocasião? Thiago Carpini, que depois passou pelo Juventude e agora pela primeira vez como técnico do São Paulo vai enfrentar justamente o Água Santa nesta quarta-feira. Sabe que aquele jogo tem um pouquinho a ver com o Galopo também, nosso entrevistado, nosso convidado, porque ele se machucou exatamente naquela partida. Ele tinha 8 gols no Paulistão, brigava pela artilharia, se São Paulo tivesse passado, ele não tivesse machucado, poderia terminar como artilheiro, aí ele se machuca, deu tudo errado naquele dia com o São Paulo, perdeu o Galopo pelo restante da temporada, perdeu a chance de chegar à final do Campeonato Paulista. E hoje, conversando com o Galopo, nessa entrevista exclusiva, a gente falou sobre gramado sintético e gramado artificial, porque foi num gramado sintético, ou numa grama artificial, que ele se machucou, e não no gramado natural. E aí ele falou sobre diferenças, né? E sobre o fato do São Paulo não ter um campo de treinamento de grama artificial, de gramado sintético, e por isso os jogadores estarem acostumados com a grama natural. A gente acompanha esse trecho da entrevista do Galopo. Claro, é que como você treina todos os dias numa grama natural, chega ao final de semana e joga no sintético. Aí é muito diferente, porque a bola vai mais rápido, os domínios são diferentes, porque se você domina um pouquinho para frente, a bola escapa. Quando a bola quica, o campo tá molhado, a bola desliza, não quica, sabe? Tem muitos esses aspectos que quem não é jogador, eu entendo que seja difícil entender, mas acho que todo jogador que você pergunte vai preferir a grama natural antes que a sintética. Então é bom que seja essa questão para o bom do futebol, para o bom de todo mundo. Então acho que não tomei como uma polêmica ou alguma coisa assim. Acho que é uma questão boa para ser explorada porque precisa ser melhorada. Então acho que essa coisa é uma coisa muito bom para ser discutida, sabe? Muito bem, tá aí o Galopo, tem chance de ser titular amanhã. O Lucas Moura está fora, exemplo do que aconteceu na decisão da Supercopa. O Rafinha, que jogou no sacrifício, está fora. O Igor Vinícius segue fora, conversei com ele hoje no CT, quando entrei para essa entrevista. Ele está otimista que para a semana que vem contra o Santos já terá condições de jogo. Também o Rodrigo Nestor segue fora. E resta saber se o Carpini vai poupar algum jogador mais desgastado ou não. E aí vem a grande pergunta: o Rames Rodrigues finalmente vai aparecer em campo, vai ser relacionado? Não sabemos, mas ele treinou com o grupo hoje. Então esse é um indício de que se ele não for amanhã, ele está próximo de passar a ser relacionado e começar a fazer parte do elenco do São Paulo nesta temporada. Por enquanto ele só fez ali um cronograma especial, uma situação explicada pelo Carpini em muitas entrevistas ontem, de recuperação de um problema que vem atrapalhando, um desconforto que vem atrapalhando o colombiano. Agora, ele treinou. São Paulo... Com o lastro de quem quebrou o tabu, ganhou do Palmeiras a Supercopa, falar isso dá uma... Então, os quatro juntos jamais jogariam. Essa é a primeira coisa, a não ser numa situação muito excepcional que ele fala. Como o São Paulo está perdendo da LDU na Sul-Americana com um a mais. Agora, ele no campinho lá da turma estava com o Caio no campinho, né? O Richard estava perguntando, o Roger... E o Júnior. E o Júnior, exatamente. Grande Júnior. E entre os jogadores, o tático fica mais suave, né? Não é uma coisa... E ele mostra onde jogaria o Rames no time dele. Sim. Se o Rames passasse por esse parágrafo aí, né? Estivesse afim, estivesse integrado. Tá. Gente, isso é uma conversa. Nessa fala. Pode falar. Então, e ele mostra... Então, mas isso eu acho que foi importante, porque tem uma ideia para aproveitá-lo. Então, o São Paulo jogaria com um trio no meio, nada revolucionário. Então hoje o São Paulo joga com 2 no meio. Jogaria com 3, Pablo, Alisson e mais um, Bobadilha, Michel Araújo, um terceiro. O Rames na frente deles, fechando o losão, e 2 atacantes. Podia ser Lucas e Caleri, por exemplo. Rames e Luciano
Não. Ou, aliás, daria. Daria. Se Saiu for Lucas... Rames, Não dá. Lucas e Caleri. Luciano e Caleri. Não dá? Não, Rames... pra tirar o Lucas do time não dá. Não, mas se não aconteceu, o Lucas não pode jogar, tá suspenso. Sim, esporadicamente. Se o Rames estivesse eventualmente. lá no domingo, talvez ele entrasse. Ok. Não tinha o Lucas. Né? Desde que, em alguma situação do jogo. Mas o cara precisa estar. E ele não esteve até agora em nenhum momento. Né? Eu acho que essa situação mostra que talvez não exista má vontade por parte do treinador, assim como era com o Dorival, mas que depois do que aconteceu domingo, sobretudo com todo mundo indo para lá, etc e tal, gente que não está jogando, gente machucada, a situação do Rames ficou mais desconfortável. Né? E acho que é um... Não, e se você prestar atenção na letra fria do que ele diz... Não, põe a frase de novo, Raí. Olha o finalzinho. Se a gente puder. Estar, né? Ser e estar no São Paulo. Exatamente. Se a gente puder colocar a frase novamente. Porque eu lembro da frase. Ele Bom, ele começa fala assim, falando... tá lá. A carga, problema crônico, então ele vai para a questão Ele física. tem que se adaptar ao São Paulo. Então... Depois ele fala... Mas quando ele reunir condições em todos os aspectos, física, mental e de estar no São Paulo é isso aí, e nos ajudar. É isso. Né? Final, acho que... Final, ele fala a carga, a panturrilha que não aguenta, o problema crônico, mas o final, fala, o Carpini tá indo muito bem, hein? Vocês ficarem... A Libertadores é realmente um sonho, né? Porque todo mundo sabe a força do São Paulo na Libertadores, a mística, não sei o que se fala assim aqui, sim. A mística na Argentina se diz assim, que tem o São Paulo na competição, então um sonho a ser realizado. Acho que esse grupo pode brigar tranquilamente, não tem nada que, como falei, que envidiar de qualquer outro adversário, então primeiro passo por passo, primeiro o jogo da manhã, primeiro o Paulistão e depois quando começa a competição aí a gente vai ver, mas se preparar dia a dia para o que tem na frente. Vou liberar. Então, ele tem que se adaptar ao São Paulo. Essa foi uma entrevista do Carpini ao programa Boleiragem. Eu pergunto para o Eduardo Afonso, que vive o São Paulo dia a dia. Qual a real situação de Rames Rodrigues? O homem quer ir embora... Estão conversando com ele para ficar, para acertar, porque assim, neste momento, eu não vejo espaço para o Rames Rodrigues como titular no 11 do São Paulo. Nem como primeiro reserva. E nem como primeiro reserva, exatamente. Ele é o último na fila do pão, cara. É isso. Ele é o último na fila do pão. E isso é responsabilidade apenas dele. Exatamente. O clube e o time não tem nada a ver com isso. Exatamente. Quando contratou o Rames, ninguém chegou e assinou lá, a não sei que o Edu, que tá ao vivo dia a dia, falou, não, eles assinaram lá no contrato que ele tem que ser titular. Não, o São Paulo quer que o Rames jogue bem e resolva jogos e faça a diferença. Exatamente. Se ele não consegue, tá na conta dele. Exatamente. E assim, vamos na boa, né? A gente já falou do histórico do Rames Rodrigues aqui e também não surpreende. Agora, o cara também nem fez questão de viajar, porque não estava relacionado, não fez questão de viajar. Os jogadores estavam lesionados, não estavam bem, acabaram viajando. Isso também, para muita gente, depois contra o Rames Rodrigues na questão grupo. Quero te ouvir, Edu. Qual é a situação real de Rames Rodrigues hoje, agora às 14h desta terça-feira? Vou tentar resumir porque o contexto seria gigante, mas assim, Vamos lá. Rames, quando foi contratado, vinha de um período grande de inatividade e isso foi muito claro para a comissão técnica anterior. Ele vai ter que ter um período de adaptação, não ao futebol brasileiro, de recuperação física. Por mais habilidade que ele tem, a gente sabe que ele tem. E com o Dorival, naquele momento decisivo, ele não tinha espaço para jogar. Aí foi entrando esporadicamente, em algumas partidas da Sul-Americana, do Campeonato Brasileiro, em algumas ele até saiu prematuramente, podia ter rodado mais, principalmente depois que o São Paulo ganhou o título da Copa do Brasil, talvez ele pudesse ter sido mais aproveitado. E aí vem duas comparações, principalmente por parte do torcedor. O que foi o Rames um dia e o que é hoje, e sempre há esperança que volte, e não vai voltar. E segundo, na Colômbia, por uma coincidência, ele mostrou o futebol que ele não conseguiu apresentar aqui. Então o torcedor vê o jogo da eliminatória, vê o Rames, que começou na reserva, primeira rodada, depois jogou 45, aí jogou 70 e passou a ser titular o tempo todo, marcando gol, dando assistência, fazendo jogadas que a gente espera do Rames. E no São Paulo não consegue. Teve a troca de comissão técnica, que foi rápida, inesperada, e o Carpini detectou a mesma coisa. Além dele ter dito isso que vocês falaram, ele ontem, quando foi perguntado nesse mesmo programa no Boleiragem sobre posicionamento do Rames, vê o Rames jogando mais ou menos na função do Luciano, mas com outro tipo de função tática em campo, ou ele falou até um pouquinho pelo lado direito, mas sem a mesma característica do Wellington Rato, que ele não é um velocista para correr com a bola do lado, em cima da linha. E o Carpini já conversou, isso a gente pode falar, tem informação disso, com o Rames explicando. Neste momento, na tua atual condição, para aquilo que eu entendo como futebol, que eu quero impor como estilo, e pegando um pouco do que o Dorival deixou, você não tem espaço.
você vai ter que apresentar durante os treinamentos, durante todo o trabalho aqui, que você pode começar a brigar mostrando essa intensidade em campo. E agora nós estamos esperando. Por isso que ele fez esse cronograma especial, o Carpini explicou, ele tem uma lesão que às vezes ele está quase no final da recuperação, sente novamente, tem que regredir 3 casinhas para começar de novo. Assim que ele estiver recuperado dessa lesão com esse cronograma especial, ele vai aqui, ó, para esse campo aqui que está ao meu lado esquerdo e vai ter que mostrar essa intensidade. Quanto a sair ou não, claro que um jogador desse tamanho, aqui sem jogar, não tem por que ficar pagando o que paga. O São Paulo não vai mandar embora, tem multa. Mas se ele trouxer alguma proposta que seja interessante e perceberem que ele não vai render, aí é uma questão até de inteligência econômica. O cara não joga, tem uma proposta para ele sair e não vou pagar nada para ele ir embora, por que não? A gente vai ter que esperar aí o desenrolar das coisas. Antes do debate aqui, Caio Paulista foi zoado pelos jogadores do São Paulo. O lateral, que era titular absoluto no tricolor, se mudou para o Palmeiras, nem foi utilizado na grande decisão, e durante o voo de volta de Belo Horizonte a São Paulo, Rafinha inventou a seguinte música: se liga aí, Moreira, vê se presta atenção, teve gente que pulou um muro e foi vice-campeão, fecha aspas. A saideira do São Paulo, Lucas Moura, deve ficar mais 15 dias de fora. A lesão muscular é mais grave do que se apresentava ou do que aparentava, e ele segue de fora nos próximos jogos do tricolor. Nas penalidades. Aí, pessoal, eu tô aqui com a minha conta da Money. Fica a dúvida, será que o Ramos vai estrear pelo menos do banco? Veremos, né? O Carpini essa semana aí, depois do título aí, meteu brasa também no Ramos. O jogador que vem de lesões, mas na Colômbia joga bem, no São Paulo não consegue jogar. Vamos acompanhar, né? Pra ver se pelo menos hoje ele vai ser chamado pro banco. A situação dele não ter ido viajar pegou mal. Já se fala em Di Maria, né? Mas aí não é tão simples, porque o jogador quer voltar pro time de coração dele, mas os empresários estão oferecendo aos clubes brasileiros. E ele ganhou uma baba no Benfica e é titular do Benfica com 35 anos. Então acho que assim, é um pouquinho diferente do caso do Ramos Rodrigues, lá, que estava escanteado, nem estava jogando no futebol grego. Então, cada caso é um caso. Acho que claro que o São Paulo quer, se perder o Ramos Rodrigues, ter um jogador à altura, mas tem que ver se financeiramente é possível também, né? Um baita jogador de Maria, campeão do mundo, mas será? Acho que de vez em quando é muito balão de ensaio, pra ser sincero. Mas talvez aí que dê uma motivação pro Rames aí, poder mostrar o futebol dele, poder entrar em forma de vez e ajudar o São Paulo. Primeiro vamos investir quem tá com a nossa camisa, né? Quem tá jogando com a gente, quem gosta, quem não gosta, né? E, bom, o time de hoje deve ser Rafael Moreira, Arboleda, Diego Costa, Wellington, pior que o Patrick Lanza tem moral menos de um, com o Carpini, com todos os treinadores, né? No meio fica a dúvida se vai usar a dupla titular, Pablo Maio, Alisson, Bobadilla e Luiz Gustavo. O Wellington Rato, Luciano, Galopo e Caleri. Lembrando que o Lucas vai ficar fora ainda mais um tempo. E pode ter, claro, alterações ali nessa formação, né? Começar com o Nicão, para você segurar um pouco o Rato. Vou começar até por colocar o Galopo no meio com o Ferreirinha na ponta, que também você dá uma segurada no caso do Luciano, porque agora também assim, você tem que saber trabalhar o Paulista, trabalhar esse elenco, até para você ver futuras opções também, e não machucar mais ninguém, né? Simples, só simples assim. A expectativa de Morumbi lotado, né? Já que é o jogo pós-título da Supercopa do Brasil. E é isso. Apesar que assim, o Morumbi vai estar sempre lotado, porque a torcida do São Paulo tem sido gigante nesses últimos anos, né? E agora que é um período melhor, aí que tem que aproveitar mesmo, né? E vamos ficar de olho nas novidades, na notícia do São Paulo. A expectativa é a volta do Igor Vinícius para a semana que vem. O Nestor está se recuperando, mas a grande expectativa é pelo menos a volta do Ramos Rodrigues aí, para ver como é que ele tá, né? Porque na Colômbia a gente viu que ele tem futebol, no São Paulo a coisa não funciona do mesmo jeito. O Carpini já mostrou como é que jogaria com o Ramos Rodrigues, com um meio mais robusto, né? Com mais um volante ali para dar uma contenção e liberdade para o jogador, mas o jogador tem que entrar em campo para isso acontecer e para ver se vai dar certo, né? É isso. Então é isso, pessoal. O São Paulo aí, né, volta ao Paulista, onde tem uma campanha praticamente impecável. Empate com o Mirassol, o único dos 2 pontos perdidos, em que o São Paulo poderia facilmente ter vencido. Na verdade, venceu hipoteticamente com aquele gol do Galo, porque o juiz deu um impedimento ali do cara, ele sabe, sei lá, por quê. O São Paulo apresentou ontem o Júlio Casares em suas redes sociais aí, São Paulo se encontrando com investidores,
com a Cozão Brasil, então talvez venha coisa boa aí de patrocínio. E é isso, é o São Paulo fora de campo correndo atrás de receita, é dentro de campo aí correndo atrás para deixar o time redondo para Libertadores. A sua gestão ainda buscando uma sombra para o Caleri, um lateral esquerdo, principalmente reserva para o Wellington. E talvez um zagueiro canhoto, porque o Carpini falou bastante sobre o assunto. E é isso, como eu sempre digo, São Paulo não para, minha gente. E se não para, não falta notícia. Se não falta notícia, tem vídeo no canal. Então é isso, pessoal, eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias, novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações de rigores, uma ótima quarta-feira a todos e valeu! Aí pessoal, eu tô aqui com a minha conta da Monetize aberta, tá? Um gráfico de venda. Tô aqui também com a minha conta da Hotmart aberta. Vou estar atualizado aqui para você ver. Vou clicar aqui no dia 1º de abril ou dia 28 de abril. Vou clicar em aplicar e também em filtrar. Veja que dá para fazer muita coisa, né? Se você aplicar técnicas de YouTube, tá? Esses vídeos de YouTube, a maioria deles eu nem apareço e dá para ter um resultado legal. Nos últimos 28 dias, esse aqui é o meu saldo que eu ainda não fiz saque. Então eu vou deixar o link embaixo agora do meu treinamento, onde eu estou ensinando muitas pessoas a conseguirem iniciar nesse mercado em vídeos no YouTube sem precisar aparecer, tá bom? Passa lá, faz a sua inscrição, eu te espero lá na área de membros. Valeu!